Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já vamos falar do tema 83, que vai perguntar o seguinte: é uma alma viva ou morta? Porque encarnado ou desencarnado, o importante é que você não esteja desatualizado. Morou? O nosso estudo espírita dessa quinzena vai falar sobre o tema manifestações espirituais. Ouçam aí o que Allan Kardec nos diz sobre o assunto. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos e entrar em comunicação com eles. O sonho é uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas a alma não deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 5. Ao estudarmos a doutrina espírita, a gente passa a ter conhecimento de que todos os espíritos podem se manifestarem visivelmente. Então, todos os espíritos. Ao se referir à palavra todos, Allan Kardec e a espiritualidade da codificação incluiu tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados, certo? Então, nós podemos ver tanto espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados em nosso estado normal. Porém, vamos lembrar que é muito mais comum e é mais corriqueiro as pessoas vê-los quando elas estão em estado de transe, certo? Em estado normal, ou na vigília, como se fala, conceitualmente no espiritismo, o nosso espírito ele sofre maior ou menor influência dos nossos órgãos físicos. Então, ouçamos mais uma vez aí o que Kardec nos diz. As aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília, no pleno gozo e completa liberdade das faculdades da pessoa. Apresentam-se geralmente como uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. De outras vezes, as formas são claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços do rosto, a ponto de se poder descrevê-las com precisão. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos do espírito, quando encarnado. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 6. Assim, resumindo, o que nós estamos falando, desde o começo desse vídeo. Todos os espíritos, eles podem se manifestar visualmente. Então, espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados, eles podem aparecer visualmente. E podemos vê-los tanto em estado de transe quanto plenamente acordados ou em estado de vigília. Nós sabemos também, segundo a doutrina espírita, que quando nós dormimos no estado de sono, nós desdobramos. E quando nós desdobramos, então, as pessoas podem ver espíritos encarnados como os desencarnados, As pessoas também podem nos ver, porque nós somos espíritos encarnados, em estado de vigília. Então, esse desdobramento do sono, a gente pode visitar amigos, a gente pode visitar parentes, pessoas conhecidas, assim como também pessoas desconhecidas, Essas pessoas que nós visitamos, elas podem ter maior ou menor facilidade em combinar os fluidos dela com os nossos fluidos. Se elas combinam os fluidos delas com os nossos, mesmo elas estando acordadas ou estando em estado de vigília, elas podem nos perceber ou mesmo nos ver. Assim, elas estão vendo um espírito de uma pessoa encarnada, que somos nós, porém que está desdobrado. E nós também podemos ver espíritos,
de pessoas encarnadas que estão em sono e em estado de desdobramento, não é? Então, isso pode ocorrer com as pessoas como conosco. Por isso, certo, é que nós podemos afirmar que nós vimos uma alma de pessoa viva. Pessoa viva porque nós costumamos chamar quem está desencarnado de morto, não é? E quem está encarnado de vivo. Por isso, uma pessoa viva. Ouçamos mais uma vez o que Allan Kardec nos elucida sobre esse assunto. Assim, não é suficiente que o espírito queira aparecer, nem apenas que uma pessoa o queira ver. É necessário que os fluidos de ambos possam combinar-se, para o que tem de haver entre eles uma espécie de afinidade. Por fim, é preciso que o espírito tenha a permissão de aparecer para aquela pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou pelo menos não o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 6. Assim, meus amigos, vamos sempre lembrar que desdobrarmos no sono, não é? E fazermos viagens pelo mundo, hoje está saindo muito mais barato do que você pagar passagem de avião. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus, uma boa quinzena e continuando sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.